Agora, minha gente, olha, todos nós, todos os seres humanos, nós temos aí uma certa acomodação na vida. Diante das dificuldades, a gente não deixa de ter uma certa vida de zona de conforto. É isso mesmo. Ninguém está preparado para desafios novos, assim, com novas transformações. Isso assusta. Por isso, hoje, no tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre como sair da zona de conforto. Por isso, antes de eu chamar o meu convidado, que vai ser por Skype, nosso querido Gabriel Monteiro, dá uma olhadinha primeiro nesse VT, para você entender um pouquinho a história de hoje. Dá uma olhadinha aí. O termo zona de conforto está em alta nos últimos tempos, querendo dizer que é um estado onde a pessoa pode lidar com certa situação de maneira natural e automática. Muitas vezes, ao ouvirmos a palavra conforto, pensamos em algo que nos faz bem, uma situação na qual estamos tranquilos e sem algo que nos atrapalhe. Entretanto, a zona de conforto por vezes pode se tornar um problema. Um exemplo fácil para se entender é quando um casal aparenta estar bem. Ambos se conhecem, têm objetivos similares, mas muitas vezes brigam. Falta amor e romance. Mas apesar destes problemas, permanecem juntos. É claro que a zona de conforto não se aplica apenas aos relacionamentos amorosos, podendo também aparecer em amizades, no trabalho e entre outros. Veja agora no Papo Reto como sair da zona de conforto e que benefícios isso traz. Muito bem. Benefícios esses que o padre faz aqui um adendo rapidamente, que dentro da fé cristã, a vida de conforto também, ela não é boa, não. O próprio Senhor, nosso Deus, quando ele chama lá no Antigo Testamento, trazendo para hoje, ele fala: Abraão, sai, deixa a tua parentela, deixa a tua terra e vá para onde eu lhe enviar. No caso da espiritualidade, é quando a gente tem nós mesmos, nós temos as nossas maneiras de tomar as nossas decisões, nós achamos que nós sabemos o que é bom e o que é ruim para nós. E sair muitas vezes disso para fazer a vontade do Senhor, isso custa, isso chama-se zona de conforto. Mas dentro da psicologia também, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Por isso, vamos entender um pouquinho o que é essa zona de conforto dentro da ciência psicológica. Quer ver um pouquinho? Por isso eu tenho o prazer de chamar agora via Skype ele, que é nosso amigo aqui, amigo meu e amigo da Rede Vida e Televisão, meu querido Gabriel Monteiro. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, padre. Boa tarde a todo mundo aí. Prazer estar de volta. Que alegria falar contigo, Gabriel. Gabrielzinho, nós estamos com esse assunto hoje sobre como sair da zona de conforto. Então, assim, dentro da ciência psicológica, eu estava até fazendo aqui uma introdução, que todos nós temos uma área de conforto e às vezes até sofrendo, hein? Eu já me acostumei com aquela vida, eu já me acostumei até com as briguinhas do dia a dia, com as dificuldades de falta de dinheiro, com aquela... E às vezes a gente tem uma dificuldade de sair até dessas circunstâncias difíceis e boas também. O que seria, para os nossos telespectadores entender, o que é essa zona de conforto que o ser humano ele insiste em viver e acaba atrapalhando a vida dele? Legal. Uma coisa que eu acho que é fundamental da gente entender é que as pessoas não podem se enganar com o nome, né? Não se enganem com o nome conforto, porque de confortável não tem nada, esse estado que a gente fica, né? Eu prefiro chamar, dentro da clínica aqui com meus pacientes, de zona de conformidade, né? Porque você se conforma com a situação, né? Eu acho que tem mais a ver do que um conforto naturalmente. Mas o que seria a zona de conformidade ou zona de conforto? É uma série de pensamentos e comportamentos que não provoca no indivíduo nenhum ganho, né? A pessoa não vai nenhuma evolução de alguma forma, né? Então ela tem uma tendência natural, padre, de
ficar no fácil, no cômodo, no que é conhecido, no que é familiar, né? E ela acaba repetindo esse padrão. Ela fica repetindo esse padrão e tal. Então ela se limita a isso. Então ela acaba realizando coisas que simplesmente são satisfatórias, né? Ela se limita a uma sensação de segurança, né? Então ela busca, é aquela pessoa que está buscando uma segurança. Mas, de novo, da mesma forma que o conforto é falso, né? Eu prefiro falar de conformidade, essa segurança também é. Né? Essa segurança, ela impede, essa sensação de segurança, impede a pessoa de se superar, de buscar uma evolução emocional, espiritual, enfim, uma evolução de forma geral, porque ela fica presa naquele mundinho dela, né? E pior ainda, né, padre? Influencia negativamente o bem-estar e a felicidade, porque a pessoa fica achando que aquilo é a vida dela para sempre, que tá bom, e ela tem medo, né? O medo é um dos grandes fatores que fazem a pessoa ficar na zona de conforto, né, padre? Porque existe o medo, que é uma emoção, existe a ansiedade, existe a preguiça, né? Existe a cegueira emocional, vários fatores que influenciam diretamente a pessoa ficar na zona de conforto. O medo do desconhecido, né? O medo do que os outros vão pensar, né? Tem tudo isso que engloba esse comportamento, só que a pessoa não enxerga a princípio, ela acha que está bem e ela vai ficar assim o resto Perfeito. É interessante que em todos os âmbitos da vida, a gente então está entendendo que a gente tem essa tendência de viver uma zona de conformidade com tudo, né? Então, às vezes, no casamento, às vezes a pessoa está com naquela rotina, e às vezes a rotina se torna até estressante, tanto para um quanto para outro, mas a gente corre o perigo de falar, peraí, vamos criar alguma coisa diferente, que pode ser melhor para nós dois, para mim e para você, mas às vezes o casal deixa aquela coisa rolar daquele jeito. Isso é ruim, porque isso daí, na verdade, passa de ser um sentimento bom para ser podemos até dizer assim, né, um relaxo. Isso também por lado profissional. Às vezes a pessoa está fazendo sempre a mesma coisa. Às vezes ela pode estar até ganhando bem, mas ela pode criar um estresse mental, porque o ser humano, eu creio, e eu assim penso, porque eu sou ser humano também, que nós estamos sempre em busca de, né, algo novo. E quando você para ali, essa conformidade, ela paralisa um pouco a sua vida. Isso até no corpo, na hora de você vai fazer ginástica. Se você não cuida de você, você acaba também criando um ritmo doentio na tua vida. Então, na verdade, isso que você está colocando, essa conformidade, gostei desse termo, é algo que é uma tendência humana. A gente tem uma mania de... tá bom assim, vamos deixar desse jeito, nada de muito esforço, para que complicar, vamos descomplicar as coisas. Seria por aí mesmo, né, o nosso querido Gabriel. É isso aí, a gente tem uma tendência natural de buscar uma segurança, mas se a gente fica só no seguro, a gente não cresce. A primeira coisinha que a gente se apega e fala, aqui é o suficiente, você não vai para frente. Tem uma coisa que eu gosto de falar bastante, padre, que é a diferença entre ambição e ganância, né? As pessoas têm medo de ser ambiciosas. Sim. Porque elas entendem que ganância e ambição é a mesma coisa, mas ambição é positivo. Ambicionar algo positivo para você, algo novo, algo melhor para você, para tua família, para as outras pessoas, e você tem que ir atrás disso. E para você sair disso, você tem que sair da zoninha de conforto e de conformidade que você se encontra. Perfeito. Dentro da teoria, padre, que eu trabalho bastante isso aqui, porque é uma das coisas que mais fazem sentido dentro de uma terapia, é você tirar a pessoa da zona de conforto para começar, né? Para conseguir se modificar. Então existem 4 níveis de zonas que a gente entende mentalmente de ação. A primeira é exatamente essa, a zona de conformidade, onde a pessoa ela não enxerga o que está acontecendo na vida dela, né? E acha que está bom isso, apesar de estar passando por estresse, ansiedade, algumas coisas negativas, né? Depois da zona de conforto, ela vai para a zona do medo, né? A zona do medo é aquela coisa de ela dar desculpa, ela inventar coisas para ela não fazer, não modificar, né? Se preocupar muito com a opinião externa. Então imagina, a primeira parte é a zona de conforto, de conformidade. A próxima é a zona do medo. Então a pessoa, às vezes, ela até quer sair,
mas ela pisa na próxima zona, que é a zona do medo, fica assustada ou fica realmente com medo do que vai acontecer e volta. Então ela tem aquele passo de elefante, né? Vai e volta, vai e volta. Depois, a gente tem a zona de aprendizado, que é quando ela sai do medo e fala assim, que tipos de habilidades, que tipos de coisas eu preciso desenvolver para eu ir para um próximo nível, para eu sair da onde eu estou. E aí tem uma questão também, que essa zona de aprendizado ela pode se transformar numa nova zona de conformidade a partir do momento que essa pessoa adquire novas habilidades. Muito legal. E aí, por último, é a zona realmente de crescimento, que é a zona de ação, onde você atinge objetivos, tem novos objetivos, novos sonhos. Então, é um processo muito interessante de ativar no ser humano, né? Legal, bacana. Ó, já vou falar mais com você a respeito desse assunto. Temos mais perguntas aí. E o assunto é muito bom, tá aqui. Mas vamos continuar nosso papo aqui, ó, junto com o nosso Gabriel, grande psicólogo. Gabrielzinho, tinha que estar aqui, hein, meu brother? Tinha que estar aqui, presente. Você faz a diferença. Verdade. Ô, Gabriel, tá legal. Então, acho que foi bacana você ter dado essa introdução a respeito o que é essa tal zona de conforto ou de melhor, conformidade. As pessoas estão se conformando. Tem gente que se conforma com a dor, com a tristeza. Tem gente que se conforma com a pequenez. Isso não é bom. Agora, quais seriam, então, dentro da sua área, dentro da sua dinâmica de trabalho, caminhos para que o ser humano, nós, possamos, primeiro, entender, isso não é bom, essa área de conformidade. Como começar a dar passos para sair dela e ter essas ambições que não são necessariamente somente econômicas, mas ambições de vida. Exatamente. Então, o fato de você sair da zona de conformidade, ele é fundamental e ele não está relacionado naturalmente com muita gente pensa, né? Com um senso de responsabilidade ou ser excessivamente ousado ou alguma coisa do tipo, né? Tá. É simplesmente você sair de um padrão que não te influencia mais positivamente, né? Aquilo lá virou uma mesmice, você acabou ficando se unindo aquilo lá numa coisa meio única, meio insossa, e você não enxerga isso, né? Então, o primeiro passo é a pessoa entender e reconhecer que ela precisa se modificar, que ela precisa sair daquele padrão, né? Sim. Então, reconhecer e assumir o risco. Porque existem riscos quando você sai da zona de conforto, zona de conformidade. Existe, né? Que Sim. aí você vai pisar naquela zona que a gente falou, que é a zona do medo. Se ela pisar nessa zona do medo e ela não entender que ela precisa dar mais um passo, ou seja, ela precisa entender as adversidades, os obstáculos, as dificuldades e se planejar para ter mais autoconhecimento, para entender quais são os seus objetivos reais e para começar a se enxergar de uma forma mais ampla, ou seja, parar de só ver a sua vida na primeira pessoa e começar a ver em terceira pessoa, começar a ver o entorno, começar a ver o quanto essa zona de conformidade influencia negativamente a vida dela, né? Às vezes ela está num empreguinho sem vergonha, mas ela é aquilo lá, é aqui, tá bom, então ela não busca mais estudar, se desenvolver, criar novas habilidades para crescer dentro da empresa, certo, por exemplo. certo. Ou no relacionamento, como você mesmo falou, né, padre? O relacionamento tá ruim, mas é aquilo, tá bom, né? É o que eu consigo e tá tudo bem. Então, ela precisa primeiro reconhecer que aonde ela tá é muito pouco do que ela quer. Então, ela tem que trabalhar o foco na ambição, melhorar a ambição e diminuir a conformidade, o estar conformado com aquela situação. Perfeitamente. Depois, assim, só para realmente aplicar de uma forma melhor, o que a pessoa tem que entender dentro de um autoconhecimento? Ela tem que entender as suas limitações, né? Ou seja, entender quais são as dificuldades presentes e onde eu vou me aportar minha energia para que eu consiga desenvolver elas e também conhecer suas forças. Né? Dentro, por exemplo, da terapia aqui, eu trabalho forças de caráter, que é muito importante para a pessoa entender e começar a aplicar as forças, entender os seus talentos, entender no que ela é boa, as habilidades que ela já tem, para que isso gere motivação suficiente para que ela saia da zona de medo
e realmente ative a zona de aprendizado para depois atingir a zona de crescimento. Perfeito. Eu acredito que isso daí é até... Eu vou ousar dizer uma coisa que pode ser que seja uma inverdade, mas eu acho que países super desenvolvidos, onde o emprego, os funcionários, eu acredito que a tática de RH, de psicologia utilizada para essas pessoas é o investimento nelas, justamente para que ali elas descubram isso. Olha, você vai... Vamos supor, você vai ser o assessorista da empresa, mas você não vai ser o cara que vai ficar só dando bom dia, boa tarde. Você vai criar algo diferenciado teu, dentro do teu trabalho, que você vai destacar. É mais ou menos por aí, né? Sair dessa zona... É isso aí, padre. Tem uma pergunta que é exatamente o que você está colocando aí, né? Quando eu trabalho isso com meus pacientes, eu falo assim, a gente sempre tem que ter um sonho, um projeto de vida, um objetivo em qualquer área da vida, né? Certo, Vamos imaginar isso do trabalho. Sim. A pergunta que eu coloco na cabeça das pessoas para elas tentarem desenvolver e responder é: qual é o seu porquê? Né? O Simon Sinek fala isso, que é um grande autor. Ele fala isso: qual é o seu porquê? Por que você está fazendo isso? Qual que é o teu grande objetivo dentro do trabalho? Porque às vezes a pessoa fica muito focada só na atividade, ela não entende o quanto ela ajuda o todo dentro da empresa e tudo mais. Então isso tudo é muito importante para dar sentimento de pertencimento à pessoa, para que ela se motive a se desenvolver dentro da empresa. Isso a gente falando de área profissional, mas isso é em todas as áreas. Todas as áreas. Que legal. Olha, Gabriel, o assunto é maravilhoso. Você percebeu que o assunto, ele sai até lasca, demais, né? E é um assunto que eu tenho certeza que você gosta muito. Mas, vamos combinar assim. Com a graça de Deus, nós vamos combinar para você estar presente aqui para tratarmos de um outro assunto maravilhoso. Deus abençoe você. Que Deus abençoe grandemente você. Gosto demais de você, Gabriel. Isso aí, meu querido. Também gosto de você. Tchau, tchau, gente. Tá vendo, gente? Por isso